Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Vários assuntos para a gente poder atualizar. O Vasco finalizou a preparação para o jogo contra a equipe do Lanús, lá na Argentina. Diniz definiu a equipe. Hoje foi o primeiro treinamento aí do Diniz. E o seguinte, a gente viu a diretoria do Vasco da Gama lançando uma nota, se posicionando sobre a situação onde o Pedrinho teria se recusado a conversar com investidores, desmentindo aí um jornalista. A gente vai dar a nossa opinião sobre isso. A gente também vai falar muito aqui sobre a declaração do Rodrigo Caetano, né? Ontem o GE colocou a informação aí que o Rodrigo Caetano teria recebido uma sondagem do Vasco da Gama. Então a gente tem muita coisa para a gente falar, como a situação de demissão, renúncia de Pedro Paulo, muita coisa. Aqui, gente, é sem maquiagem e é sem sacanagem. E é por isso que eu peço aí para você poder se inscrever no nosso canal. Nos dê um voto de confiança. Aqui a gente não vai passar pano para a diretoria vagabunda. O seguinte, vamos começar falando aqui sobre o treinamento do Vasco. Hoje foi mais para o Diniz conversar com os jogadores, rever os funcionários do Vasco da Gama. O Diniz, que já conhece a estrutura do Gigante da Colina, já foi treinador do Vasco da Gama, não mudou muita coisa. E o Diniz vai colocar a mesma equipe que atuou contra a equipe do Vitória. Aí você vai falar, poxa, Laureano, a equipe que com um jogador a menos, ou melhor, um jogador a mais, perdeu de virada para o Vitória, o cara não teve tempo para poder treinar. Essa é a grande verdade, né? Então a gente não tem cobrado de Diniz, por enquanto, a gente tem que cobrar dessa diretoria nefasta, incompetente, aí que montou um time muito fraco. E por falar em time fraco, a minha opinião é a seguinte: falei isso na parte da manhã e estou falando aqui agora. É o Vasco priorizar totalmente a situação envolvendo o Campeonato Brasileiro. Porque a Copa Sul-Americana, o Lanús, além de ter 3 pontos à frente do Vasco, o Vasco tem também aí 6 gols a menos do que o Lanús. Na última rodada, o Lanús vai jogar contra o Puerto Cabelo. O Vasco joga contra o Melgar. Ainda que o Vasco vença o Lanús, vai ter que tirar uma diferença muito grande aí de gols aí. Eu focaria no Campeonato Brasileiro. Final de semana tem jogo contra a equipe do Fortaleza. Bom, seguinte, a gente fala aqui agora sobre a situação aí da declaração do Pedro Paulo com relação à situação do investidor. Ontem a gente teve uma informação na parte da manhã que o Pedro Paulo não quis se reunir com um investidor britânico. Isso mesmo. O Vasco, em nota, desmentiu a fala do jornalista, que entregou essa informação ontem, mas aquilo, cara,
A gente, independentemente se o jornalista está falando a verdade ou o Pedrinho está falando a verdade, pelos atos dessa diretoria, que é totalmente centralizadora, a gente vê que o Pedrinho não quer, não faz vontade, não vai ao mercado para poder buscar um investidor. Está muito claro que ele não quer a venda aí da Vasco SAF. Perfeito? Se ele ainda contratasse pessoas competentes, se ele ainda fosse competente para tocar o Vasco, tudo bem. Mas é um inapto, é um bosta de gestor, e a situação é essa, né, meu irmão? A gente fica aí sem investidor e sendo comandado aí por gente que não tem categoria nenhuma, totalmente desclassificada. E o seguinte, né, o Vasco prometeu que vai à justiça. O Pedro Paulo, o canal de diálogo seu com a torcida do Vasco é o mesmo da época da 777 Parques. Você está parecendo o Josh Wand. Pô, bota a tua cara, rapaz. Bota a tua cara. Bota a tua cara para tu poder falar aí, certo? Notinha, se escondendo atrás de nota. É ridículo isso. Aí o Rodrigo Caetano, certo? Veio a público hoje, falou que tem muito carinho pelo Vasco, desmentiu o Globo Esporte. O Globo Esporte falou que o Vasco fez uma sondagem ontem para jogar cortina de fumaça. Os amigos lá da Globo, do Pedro Paulo, soltou essa situação ontem e ele falou que não chegou nada para ele. O Rodrigo Caetano falou. Aí a grande questão é a seguinte: você acha? Ainda ontem teve um canal aí que falou que hoje teria 15 demissões, choque de Pedro Paulo. Eu falei, só vai ter choque se Pedro Paulo colocar o rabo dele na tomada. Aí vai ter choque. Se não tem choque nenhum, porque essa diretoria aí, a única coisa que ela faz é achincalhar o torcedor do Vasco. É a única coisa que ela faz, né? É desrespeitar a instituição Vasco da Gama. E aí a situação é a seguinte: o Rodrigo Caetano desmente a situação e, porra, ele fez uma nota hoje, não fez? Para desmentir o jornalista. Por que ele não fez uma nota hoje para explicar a ida do Felipe para Buenos Aires? Porque o Felipe foi para Buenos Aires, foi fazer turismo, né? Ah, tá muito bom esse pessoal mamando na teta do Vasco. Dirigente aí, um monte de dirigente que viaja, que não tinha necessidade de viajar, um cara que deveria ser demitido. Os jogadores não gostam desse Felipe, é arrogante, é prepotente. Esse rapaz ainda viajou hoje e você vai ficar esperando o Rodrigo Caetano aqui? Porra, pegaram o Marcelo Santana para dar um cala-boca e tem uns otários, cuzão, que financia essa diretoria. Falando aí, mas que vai vir reforços aí, que o Diniz, coitado, ele não teve nem tempo disso ainda. O primeiro treinamento foi hoje. O primeiro jogo vai ser amanhã. O Rodrigo Caetano, irmão, não joguem cortina de fumaça, tá? Não tentem persuadir o torcedor do Vasco com falácias. Porque isso aí, meu irmão, eu estou muito preocupado. Que Deus abençoe o Diniz, que o Diniz consiga ali fazer com que as coisas fluam, porque se depender desses caras aí, a gente só vai começar a contratar em julho. Eu temo por ser tarde. E o Diniz vai ter que ser mágico para fazer esse time jogar. Tem gente falando que ainda dá para ser campeão da Sul-Americana, dá para chegar na Libertadores.
Campeonato Brasileiro, com o Pedro Paulo dá tudo, para fazer tudo com o Pedro Paulo, certo? Bom, obrigado aí pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu! E peço a você para você se inscrever. O vídeo ficou chato? Ficou, mas a gente aqui não vai ficar mentindo aí, criando fantasia. Valeu? Tamo junto!